Oi, professoras e professores. Nós hoje estamos fazendo uma experiência e eu estou compartilhando com vocês. O que eu estou usando para captar a imagem agora é o meu telefone celular conectado ao PC. A expectativa é mostrar para vocês que existem softwares e quem se interessar eu posso enviar os links de como fazer isso, tá? Eu estou com o telefone conectado via cabo, mas ele também poderia estar conectado via Wi-Fi. O problema é que daí a imagem poderia sofrer pequenos cortes em razão de que a Isabela e a Luciana, aqui ao lado, né, no quarto do lado e no quartinho dela, da Bela, nós estamos os três agora conectados e trabalhando nesses nossos cursos que a gente está oferecendo para vocês. Então é a minha primeira experiência utilizando isso. Mas a conversa nossa de hoje é para trazer para vocês alguns elementos e nós podermos nos ver. Né? Pelo menos vocês me veem, né? Sabem que não é um robô que está aqui falando, certo? A ideia básica da nossa conversa de hoje diz respeito ao seguinte: eu entendo, não é? E muitos de vocês têm respondido aquela nossa frequência, né? A nossa frequência virtual, vamos chamar assim, e nós dos 210 eu devo ter já umas 50 respostas, sem estresse. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente está trabalhando com atividade remota, com educação à distância, um dos fatores assim que é bem complexo, pelo menos foi complexo para mim, é o fato de que nós temos um momento de silêncio, né? Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu acho, é, eu ficava assim em polvorosa interna, né? Porque eu não via as pessoas respondendo, interagindo, né? Eu acho que faz mais tempo do que isso, certo? E eu me lembro que me vinha na cabeça aquela história do filme, eu acho que é O Barco, é um filme alemão, de um submarino, né? E eles tinham que ficar embaixo d'água e em silêncio, né? E esperando para ver se iria cair alguma daquelas bombas de profundidade e tal, para sacudir lá o barco. Enfim, esse filme é um filme bastante angustiante, porque as pessoas que ficavam dentro do submarino, elas não sabiam o que estava acontecendo em cima, então era uma coisa assim de espera. Elas sabiam que as pessoas estavam lá em cima do mar, na água, né, em barcos, e eles lá embaixo sem saber o que está acontecendo. Então eu quero compartilhar com vocês algo sobre essa sensação e que com o tempo a gente vai aprendendo a conviver quando se trabalha de forma remota ou na modalidade de educação à distância, tá? Eu sei, né, ou imagino que saiba, que nós estamos todos aqui vendo tudo que está acontecendo, cada um no seu ritmo, cada um da sua forma, dos seus lugares, né? E é assim mesmo, tá? Quer dizer, não, se você vai depois aplicar isso com os alunos e as alunas de vocês, o que nós vamos perceber é o fato de que esse silêncio, né, que ocorre, ele é bem marcante na história da gente. A gente se pergunta assim, puxa, será que as pessoas estão de fato lendo ou vendo aquilo que está sendo proporcionado? Será que está funcionando? Como é que essa coisa está acontecendo na cabeça das pessoas que estão lá do outro lado e que você não tem essa possibilidade de ver como você vê no ensino presencial orgânico, né? No ensino presencial orgânico a gente está olhando para as pessoas, a gente está vendo as pessoas. Eu acredito, inclusive, que é baseado nessa sensação, vamos dizer assim, de presença, né? Que essas lives agora estão super, vamos dizer assim, alta, né? E, e é por isso que as pessoas preferem conversar com a live. O problema é que as coisas na internet elas têm como se fosse um tubo, né? Um tubo de água, e dentro desse tubo de água passa um volume de informações muito grande. E tudo que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, pelo fato de eu estar colocando com imagem, som e tal,
isso está aumentando o fluxo, o volume de água dentro do tubo, tá? Uh, e eu estou fazendo isso apenas para que a gente possa criar essa sensação de proximidade para vocês verem como funciona. Tecnicamente, eu deveria fazer uma entrada curta, né? Já que sou só eu aqui parado falando, não é? E vocês depois já passaria para imagens que sejam imagens significativas para a aprendizagem, né? Ou pelo menos potencialmente significativas. Nesse caso eu estou dispensando esse cuidado, tá? Para essa nossa proximidade, para colocar para vocês esse problema. Então, quando vocês disponibilizam um conteúdo remoto, as pessoas lá do outro lado, você vai imaginar que elas estão de fato vendo o que está acontecendo. E isso sem vocês perceberem, né, que isso está acontecendo. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, o que acontece? Nós lançamos os conteúdos, lançamos os materiais, e se para mim, como eu faço com os meus alunos de graduação ou de pós, se para mim ter um retorno, esse retorno é através daqueles artifícios que eu falei para vocês. Requisitar interações no fórum, que vão contar como frequência, o que não é o nosso caso, e requisitar também atividades, né, onde no caso os alunos e as alunas precisariam entregar algum tipo de produto num determinado tempo. Então isso é muito importante, porque nos dá esse gancho de quantas pessoas estão, vamos dizer assim, ele consolida a ideia das pessoas que estão interagindo. Mas eu acho que nós não devemos ter isso, de alguma forma isso não deveria ser a nossa espinha dorsal de participação, porque muitas pessoas participam dos cursos remotos e cursos à distância e tem assim uma participação bem intensa, mas ela é muito interna, ela é muito interior, e as pessoas não se manifestam necessariamente através da escrita dos fóruns ou de outras formas, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando estiverem fazendo as ações remotas de vocês, quando estiverem fazendo essas trabalhos em educação à distância, né? Então vocês conviverem com esse silêncio, tá? Esse silêncio, ele é muito presente, ele é muito importante. Quando a gente não consegue conviver com isso, a gente, pelo menos eu, falar de mim, né? O que eu fazia, né? Eu pedia atividades, eu dizia, olha, vocês têm até sexta-feira para responder tal coisa, vocês têm, né? E a gente fez isso no decorrer da história, nesses últimos, vai mais tempo, acho que 30 anos, você acaba aprendendo a conviver com essa sensação de silêncio, né? Então é como, na minha cabeça, no passado, era como se eu entrasse numa sala de aula, conversasse, falasse para os meus alunos e alunas e trocasse ideias, e todos estavam parados ali, sem falar nada, né? Principalmente quando a gente trabalha na área da filosofia, então isso é muito comum. Mas eu sei que é comum também em outras áreas de conhecimento, né? Então é isso, a mensagem agora é essa. Eu vou agora continuar respondendo para vocês. E a mecânica que a gente está usando, eu vou explicar para vocês como está sendo a mecânica para o volume de pessoas que estão em cada curso. Tanto o curso de Luciana, que está com 400 alunos e alunas, e o nosso, que está com um pouco mais de 200, tá certo? É uma mecânica que funcionou para nós já há algum tempo. A gente testou ela num programa que nós tínhamos, um projeto que nós tínhamos chamado DETIC, que era exatamente nessa mesma ideia, quando começou o CASA, né? E era oferecido prioritariamente para os professores que estavam fazendo aquele período de degelo lá dos 3 anos, eu acho que não é? Tem um tempo, que agora eu não estou lembrado. Mas é isso. Então fiquem tranquilos, a gente sabe que muitos de vocês estão participando, estão assistindo, estão vendo, né? No nosso curso a gente não tem essa exigência
de fluxo até agora, e eu pretendo, antes de fim da maio, provavelmente daqui a uns 5 dias, eu acredito, a mostrar para vocês como é que funciona esse acompanhamento de fluxo, né? E para mim, assim, é muito importante que vocês vivenciem todas essas situações. Haveriam inúmeras outras, que nós poderíamos trabalhar, discussões mais fortes. Eu vejo que vocês postam comentários, né? O meu amigo Paulo fez uma intervenção bem legal lá numa dos fóruns onde se falou das bases, de algumas bases teóricas, né, do curso, e, né, eu convidei para vamos desenvolver mais isso e tal, e isso está lá no YouTube. Por outro lado, eu vejo que tem colocações de vocês no SoundCloud, então tem uma rotina, né? Eu entro, vejo as decoupagens de e-mail, né, que são os agrupamentos de questões de vocês, e eu não tenho condições de responder para cada um, tá? Seria muito interessante ter esse tempo, mas ele é impossível dentro da estrutura, e principalmente quando vocês estiverem trabalhando com um volume maior de pessoas. Eu acho que na sala de aula virtual vocês vão ter mais condições de dar essa resposta. Entretanto, eu recomendo que, mesmo que sejam poucos alunos, vocês de fato utilizem essa técnica de quando for responder numa mensagem só para todos, tá? Porque é aquela história, né? Um de vocês faz uma colocação, uma questão, e essa questão ela pode estar aí na cabeça dos outros 209 colegas, né? Então é aquela história, me pergunta uma questão em sala de aula, presencial orgânica, e a gente responde para todos, né? Tá certo? Isso é uma prática que eu acho que nos ajuda a trabalhar com volume de mensagens, vamos dizer assim, que tem de se apresentar. E aí, nesse momento, a educação remota, aliás, a docência remota e a própria educação à distância, elas têm muito esse aspecto, tá? Inclusive, esses modelos assim que estão nascendo agora de MOOC, né, que é o trabalho massivo, né, com um grupo de muitas pessoas, ele precisa ser mais o que a gente chamaria de auto-instrucional, né? Esses trabalhos massivos aí que atingem, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas no curso, eles são profundamente auto-instrucionais, porque é muito difícil de você atender a cada um individualmente, tá? Principalmente porque são 400 pessoas e estão todas elas convergindo para um docente ou 2 docentes. Então é bem complexo isso. Em razão disso, a educação à distância, desde o ano de 1996, se eu não estiver enganado, num congresso internacional de EAD, se estabeleceu um número mágico, né, de que cada professor ou tutor, né, porque pode ter a figura do tutor, eu não trabalho com a figura do tutor, mas um tutor cuidando de cada 30, 35 alunos e alunas, tá? Esse número é um número mágico, não é, que foi tirado mais ou menos dos raciocínios do que acontecia no ensino presencial orgânico, tá? Esse número perdura, né, e até hoje se fala, vamos dizer assim, nesse número, né? Tá, cada professor, muito bem, então como é que funciona? Cada professor é responsável por 30 alunos. Eu acho que isso é profundamente dependente do tipo de curso e do perfil das pessoas que estão fazendo o curso, né? Mas eu entendo que a gente precisa ficar atento a isso, até pelas questões de relação de trabalho, as mais-valias, né, auto-aplicadas sobre o próprio trabalho e coisas desse tipo. Isso pode ser assunto para outro momento, tá certo? E eu acho que nesse momento a ideia é essa, mostrar para vocês a possibilidade de se trabalhar com o celular, utilizando o celular como câmera. Existe essa possibilidade, né? Nós temos uma câmera efetiva para fazer esses videologs, né? E
também poderia estar usando inclusive o microfone do celular, que tem uma captação bem legal. Mas aí, como eu tenho esse daqui, eu já eu deixei tudo ligado. Eu fico com medo de mexer nessa estrutura de áudio e vídeo. Depois, quando ela está funcionando, não é direitinho, eu fico bem quieto e procuro não mexer nisso, né? Eu tive só um de sabor, mas foi por provável incompetência minha ou incompatibilidade de software quando a gente tentou usar para capturar isso que eu estou mostrando aqui para vocês, o OBS. Entretanto, é muito legal, eu achei muito interessante, e eu só por uma questão de tempo não estou testando ele no computadorzinho que tem aqui atrás de mim, né, que é esse daqui, que eu faço algumas matérias para vocês, né, que fica aqui nessa mesa, tá? E eu vou testar de novo o OBS lá e ver o que eu consigo com um sistema menos complexo do que esse que tem agora aqui. Lá eu vou usar o OBS, a câmera do notebook, o notebook e o microfone do computador. Aí eu mostro para vocês e faço isso que eu estou fazendo agora aqui, com um sistema um pouco mais elaborado, que foi aquele que eu já descrevi num outro momento para vocês. Um grande abraço. Que vocês tenham assim bastante serenidade, paciência, né, para enfrentar esse momento. Nós aqui estamos com um recorde em casa incrível, né? Luciana é de origem da área de matemática e trabalha com formação docente. Eu sou de origem da área da educação, especificamente filosofia da educação, e trabalho filosofia da tecnologia. Então a gente está num recorde. A filhota é aluna da dança nossa, né, a menor. E como eu já disse, né, os três estão aqui fazendo as suas coisas, né, e está bem interessante porque a gente está com um recorde de 67 dias sem discussões, pelo menos sem discussões significativas, tá? O que é muito legal. Então nós estamos reelaborando convívios, né, e a gente simplesmente não vê passar a semana. Eu espero que com vocês aí tudo esteja também o melhor possível, né, e nesse quadro a gente vai fazendo o que pode. São coisas que eu só vi em filmes, né? Aos 59 aqui que eu tô, né? São coisas que a gente só via em filme e que agora a gente está vivenciando, né? Então é uma experiência bem marcante, né? Vamos torcer para passar por tudo isso da melhor maneira possível, tá? Um grande abraço para vocês e muita força e serenidade, viu?